Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Paulo. Essa aqui no cantinho é a nossa intérprete de Libras, a Patrícia. E essa é mais uma aula conectada do projeto Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Quando compramos uma mercadoria, um lápis, por exemplo, estamos adquirindo um produto que foi transformado. Isso significa que um material base, no caso do lápis, a madeira, foi modificado por uma técnica artesanal ou industrial para que pudesse atender a uma determinada finalidade. Esse material base, utilizado para produzir determinada mercadoria, é chamado de matéria-prima. Matérias-primas são os materiais retirados da natureza ou produzidos no meio rural para serem transformados em mercadorias. Às vezes, consumimos a matéria-prima de forma direta, como os vegetais, porque não precisam ser transformados. Mas com exceção das frutas, legumes, verduras, carnes e alguns outros produtos naturais, quase tudo que consumimos vem da transformação de uma ou mais matérias-primas em produto. Existem vários tipos de matérias-primas classificados de acordo com a sua origem. Há os minérios, que são extraídos do solo, como ferro, ouro, alumínio, petróleo, dentre outros. Os materiais de origem vegetal, ou seja, extraído das plantas, como o látex usado para fazer a borracha. Os de origem agrícola, como o milho, o algodão, a soja. E também a pecuária, com a exploração animal, como a carne, o leite, o couro e por aí vai. Vamos ver como isso está presente no seu dia? Então, digamos que você acorda de manhã e escova os dentes. Para isso, usa uma escova que é feita de plástico. A escova é produzida numa indústria que transforma o plástico em escova. A matéria-prima da escova é o plástico. A escova é o produto. A indústria que faz a escova usa o plástico, que é uma transformação de uma outra matéria-prima, o petróleo. O petróleo tem origem mineral, ou seja, é extraído do solo. Depois, você toma café da manhã. Digamos que você tome um copo de leite. O copo é produzido industrialmente, a partir da transformação de uma matéria-prima, a areia. A areia é extraída do solo, portanto, é um mineral. O leite que você bota no copo, como você sabe, vem da vaca. Alguém cria vacas para vender o leite. Então, a origem aí é a pecuária. Ah, e você come aquele belo pão francês. O pão é feito na padaria. A matéria-prima do pão é a farinha de trigo. A farinha é feita na indústria, que transforma o trigo em farinha. E o trigo usado para fazer a farinha vem de uma plantação, ou seja, da agricultura. Viu só quanto produto e quanta matéria-prima? E olha que isso é só para acordar e tomar café da manhã. As roupas que você está usando podem ser feitas de materiais sintéticos ou naturais. A principal matéria-prima para a fabricação de roupas são os tecidos. Nossa cidade produz muita roupa.
Por isso, as fábricas compram muito tecido. Já para a fabricação dos tecidos, a matéria-prima pode ser natural, como o algodão, que vem da agricultura, ou a lã, que vem da ovelhinha, lá da pecuária. Ou ainda, a matéria-prima do tecido pode ser sintética, como é o caso do poliéster, que transforma vários elementos químicos em fibra. A principal matéria-prima do poliéster é o petróleo, que vem da mineração. O petróleo serve de matéria-prima para muitos materiais, que, como você viu, fazem desde a fibra do tecido da roupa, o plástico da escova de dente, até boa parte dos componentes do celular, do computador ou da TV em que você está assistindo essa aula nesse momento. Agora, imagine só um carro. Ele tem partes feitas de aço, outras de ferro, de vidro. Os bancos têm espuma, estofado. O carro tem partes de plástico, de fibra de vidro. E ainda tem os pneus, que são feitos de borracha, que vem do látex extraído de uma planta chamada seringueira. Tem matérias-primas que o nosso país produz muito, como o látex, o algodão e a soja. Nós temos o suficiente para produzir os produtos que nós precisamos e ainda sobra matéria-prima para vender para outros países que precisam. É o que nós chamamos de exportação. Em compensação, o Brasil, por exemplo, produz mais pão do que trigo, que é a matéria-prima do pão. Por isso, o nosso país compra trigo de outros países, como a Argentina. Isso nós chamamos de importação. Então, quando vende para outros países é exportação, quando compra de outros países é importação. Há casos ainda em que a matéria-prima é produzida aqui, mas o produto não. Nesse caso, os brasileiros exportam a matéria-prima e importam a mercadoria. Vamos ver agora como é o processo de produção da indústria. Nosso exemplo vai ser uma roupa de malha. Vamos ver como é que é? Primeiro, o algodão é plantado na terra, nasce um pé de algodão e aí ele é colhido e transportado. Vejam só. Depois, já numa indústria, o algodão é transformado em fios e esses fios são transformados em tecido. Então, esse tecido é cortado já na confecção. Então vejam, a matéria-prima era o algodão, que virou o tecido, que também é matéria-prima para a confecção de roupa. Depois de cortado, o tecido é costurado, já como peça de roupa. Depois do acabamento, vai para a loja para ser vendido e para ser comprado. Agora eu vou lançar um desafio para vocês. Então anotem aí o que é para fazer. Vocês vão tirar foto e mandar no grupo da turma de um produto com a matéria-prima de origem animal, aquele lá da pecuária,
um produto com a matéria-prima de origem agrícola, aquele que é produzido na fazenda, e um produto com a matéria-prima de origem mineral, aquela que é extraída do solo. Então é isso, gente. Conto com vocês e até a próxima aula.